Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje é de História, com o conteúdo O Ciclo do Ouro. Esse conteúdo se encontra lá no livro de História de vocês, na página, na metade da 54 e na metade da página 55. Então, abre o livro de vocês nessas duas páginas, nessa página, primeiro na página 50, na metade da 54, Vocês vão abrir na página 54, que na metade dela está a explicação desse conteúdo, e logo após a gente vai ver o da página 55, certo? Abram aí para a gente acompanhar a explicação desse conteúdo. Então, o ciclo do ouro. Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, Então, naquele tempo, Portugal ganhava bastante dinheiro com a comercialização do açúcar. Mas aí, a Holanda passou também a procurar açúcar em outros locais e assim fazer concorrência com Portugal. Holanda passou também a comercializar o açúcar procurando em outros locais para fazer concorrência com Portugal. Mas aí o açúcar começou a passar uma crise, uma forte crise. Já não era tão lucrativo como era no começo, pois a busca pelo açúcar era bastante, a demanda era muito grande e muitas pessoas não estavam procurando mais, certo? Portugal começou, então daí, através disso, Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, Então ele foi atrás de quê? De que Portugal foi atrás? Ele foi atrás do ouro, que ouro ia dar bastante dinheiro a Portugal, Ele foi atrás do ouro, já que o açúcar não era mais lucrativo para ele, ele foi em busca do ouro, por conta dos bandeirantes de São Paulo. Os bandeirantes de São Paulo, em Minas Gerais. Agora vamos para a página 55. Então, as primeiras pessoas se instalarem na região, encontraram sem qualquer estrutura. No caso, as primeiras pessoas a se instalarem, elas não tinham nenhum tipo de estruturas, não havia moradias, alimentos e remédios, elas não tinham nada disso. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes, como trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e até na própria mineração, Aqui, no caso, a mineração é a mineração do ouro. Eles também trabalhavam lá. Então, como a gente viu, Eles não trabalhavam em uma só função, em uma só coisa. Era várias coisas, que exploravam dos negros. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganhos. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como os negros ganho. Mas a maior parte do que ganhavam ficava para seus donos. Então, eles vendiam, mas uma quantidade muito grande ficava para os seus donos e eles não ficavam com praticamente nada. A exploração do ouro dependia do escravo negro. Então, a exploração do ouro dependia do escravo negro. No caso, se não existisse o escravo negro, não ia existir a exploração do ouro. Mas como existia, eles exploravam muito dos negros para eles explorarem o ouro, que trabalhavam nas minas e passava boa parte do dia apenas com as pernas dentro da água, porque tinha, a exploração do ouro, ficava lá aquela quantidade de água no chão e eles lá com os pés descalços dentro daquela água fria, em busca de quê? Do ouro. Porque tinha de procurar o ouro nos rios. Então, como a tia explicou, Eles tinham que procurar os ouros nos rios, que lá era onde havia uma boa quantidade de ouro,
em suas margens e no leito. Como os maus tratos continuavam, os escravos frequentemente ficavam doentes e, por esse motivo, trabalhavam em média de apenas 8 anos. Então, os escravos só chegavam até os 8 anos. Mais do que isso, eles não aguentavam chegar, porque era não muito trabalhoso, era muito assim, muito sacrificante, entendeu, para eles. Eles não tinham as condições boas, né? Tipo assim, um tratamento bom. Eles passavam muita boa parte desse tempo, como a gente viu no começo, com os pés descalços, gente, dessa água fria. Então, eles tinham bastante doenças. Então, frequentemente, eles adoeciam, certo? Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair o ouro das escostas dos morros. Então, as escostas, né, dos morros, eles passaram a explorar os ouros de lá e das galerias subterrâneas. Nessa época, o escravo poderia comprar a sua alforria. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Então, os impostos, né? Sempre quando a gente escuta falar sobre Portugal, sempre a gente vê o imposto, né? E o imposto sempre é alto, nunca baixa, sempre alto. E nessa época também os impostos eram muito altos para os donos dos escravos, certo, gente? Agora a gente vai realizar a atividade na metade da página 55 e na página 56, 57 e 58. Então, o exercício é da página 55 até a página 58. Tá legal? Beijos e até a próxima aula.